Olá, meu nome é Felipe Assensi, criador e coordenador do programa de produção acadêmica e membro do Conselho Superior do CAEJUS e do CAEDUCA. Sejam bem-vindos à Semana da Produção Acadêmica. Durante os episódios eu vou te mostrar o caminho que acadêmicos comuns podem percorrer para aumentar de 100 a 300% a sua produção acadêmica entre 4 e 8 meses. Isso tudo sem depender de perder qualidade ou perder noites de sono, independente inclusive da sua titulação, da sua área de conhecimento e ainda reforçando a sua reputação acadêmica. E eu vou te mostrar isso com base na minha experiência como professor e pesquisador nesses 14 anos que resultaram na criação de diversas estratégias de produção acadêmica bastante eficientes. Aprovação em concurso público como professor, prêmios, financiamentos de pesquisa, atuação internacional e tantas outras formas de reconhecimento acadêmico. O segredo é o método que eu criei, que reúne uma série de estratégias de produção acadêmica que fazem com que eu tenha mais efetividade, mais resultados na minha carreira acadêmica. E eu vou te apresentar esse método ao longo da semana. Eu imagino que você deve estar pensando, isso é muito bom para ser verdade. E assim, eu pensaria também, se fosse você. Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu também acharia. Mas dê uma olhadinha nisso aqui, é o meu currículo Lattes. Nele você vai ver artigos publicados, livros, trabalhos em eventos, orientações de mestrado e doutorado, produções técnicas diversas e muito mais. Esse é o resultado de um trabalho de produção acadêmica com método, com estratégia, com direcionamento. E já vou avisando, eu não sou gênio não, tá? Eu respeitei minhas horas de sono. Só que eu aprendi que a minha produção acadêmica pode depender mais de mim e menos de terceiros. Eu fui lá e fiz. E aí você poderia dizer, mas esse tal método que ele está falando aí funciona para ele. Quem me garante que funciona para mim? Tá? E eu também pensaria isso, para falar a verdade. Mas o fato é que eu já ensinei esse método. Dê uma olhadinha só no que essa pessoa tem para te dizer. Quero agradecer ao professor Felipe pelo curso ID acadêmico, pois neste curso eu aprendi como elaborar um artigo científico de forma eficaz, como elaborar um currículo Lattes e como ingressar no mestrado e doutorado e permanecer, pois na faculdade em nenhum momento é abordado esses temas. E o professor Felipe, no curso ID acadêmico, me ajudou muito, pois ele abordou todos esses temas de forma simples, prática e objetiva. Muito obrigada, professor Felipe. Esse é apenas um exemplo, que por conta do tempo eu não quero me alongar aqui, né? Mas eu quero enfatizar algo. A grande maioria dos meus resultados de produção acadêmica foi obtida independente da minha titulação. Se você observar o registro das minhas atualizações do currículo Lattes, eu tenho mais de centenas, na verdade, de atualizações desde a graduação. Ou seja, o método que eu criei foi se moldando ao longo do tempo, desde quando eu era um graduando de segundo período, até me tornar um pós-doutor e professor de mestrado e doutorado em universidades públicas e universidades privadas no Brasil e até fora do Brasil. Eu não precisei ter titulação para começar a produzir com eficiência e com impacto também. Eu consegui aproveitar cada momento acadêmico em que eu estava, desde a graduação até o pós-doutorado, e desenvolvi um método que funciona para todos esses momentos. E esse é o segredo. E tem um ingrediente especial nisso tudo.
Talvez você saiba, talvez não saiba, mas eu atuo em todos os eventos do CAED-JUS e do CAEDUCA. Seja na parte de organização, seja na parte de avaliação dos trabalhos, na coordenação de GT e também dos livros. E nós temos mais de 50 livros publicados, totalizando mais de 2.000 artigos, sem contar os resumos. Ou seja, quando eu desenvolvi o meu método, o CAED-JUS e o CAEDUCA me permitiram identificar ainda mais desafios da produção acadêmica nesses mais de 5.000 autores que já passaram por nossas publicações. Acho até que hoje é difícil de eu dizer que eu não me deparei com todos os detalhes de um texto acadêmico, né? Mas agora deixa eu te contar um pouquinho a minha história e como que eu cheguei lá. Eu sempre sonhei em ter uma carreira acadêmica, sabe? Minha mãe, ela é biomédica, aposentada da Fiocruz, e esse mundo da produção acadêmica teve minha casa, né? Desde que eu nasci. Eu lembro que com uns 10 anos de idade eu ia para a Fiocruz com a minha mãe nas férias e ela me ensinava, né, algumas coisas básicas de método científico, mostrava lá os artigos publicados dela e eu ficava assim, muito admirado, sabe, com tudo que ela produzia academicamente. E você assim, já parou para pensar quando que você decidiu seguir uma carreira acadêmica? Eu acredito que são diversos momentos em nossas vidas que essa decisão ocorre. Mas no meu caso, assim, além da influência da minha mãe, foi desde que desenvolvi alguma iniciativa de ensino. E sabe qual foi? Como professor particular de inglês aos 15 anos de idade. Eu aprendi a ser professor sem tecnologia, sem encontros individuais, voltados para o efetivo aprendizado do aluno, né? E isso é que é a verdade, né? Encontros, tá? Esses encontros dispensam tecnologia. Eu dava aula até para o pessoal do colégio. E eu não me considero professor ali naquele momento, mas havia uma centelha do que eu viria a desenvolver no futuro e escolher como missão de vida. Eu aprendi que ser professor se trata muito mais de pensar no outro do que até em mim, de adequar a linguagem para o público-alvo, de se preocupar com a sua compreensão a cada minuto e, principalmente, né, de contribuir com o seu empoderamento por meio do conhecimento. Escolher a vida acadêmica foi resultado desse processo, né, de autoconhecimento importante que começou com a minha mãe e as aulas particulares e abriu um novo horizonte durante a graduação. Eu tive a honra, né, e a honra mesmo, de estudar em 2 universidades públicas, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Federal Fluminense. E foram 2 graduações, foi uma graduação em Ciências Sociais na UERJ e em Direito na UF. Eu vivi intensamente tudo que a universidade pode proporcionar em termos de ensino, de pesquisa e de extensão. Eu fiz iniciação científica, monitoria, grupos de pesquisa, curso de extensão como aluno e até como professor, participação em eventos, organização de eventos, redação de artigos e por aí vai. Mesmo trabalhando à tarde, estudando de manhã e de noite, mesmo sem ter o conforto de dormir assim, uma quantidade de horas satisfatórias, mesmo morando longe, com todas as dificuldades de transporte público, eu segui firme lá no meu propósito, né? E é claro que de uma maneira mais planejada com a graduação. Ou seja, eu nunca me incomodei, né? Estava coerente com a minha visão de carreira. Como a graduação em Ciências Sociais é de 4 anos e de Direito é em 5, ainda tive o privilégio de iniciar o meu mestrado em Sociologia no respeitadíssimo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o IUPERJ, em conjunto com o último ano de Direito. E na época era o mestrado em Sociologia melhor avaliado no Brasil, né, com professores formados nas grandes universidades do mundo, excelentes professores, e universidades especialmente americanas, né? E no doutorado em Sociologia, no pós-doutorado em Direito, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu prossegui com os meus estudos, né? Sempre buscando manter e aumentar a minha
produtividade acadêmica. Hoje eu sou um professor efetivo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu atuo em nível de mestrado e doutorado, basicamente, orientando dissertações, orientando teses e com uma alta responsabilidade de produção acadêmica, né? Eu também sou professor efetivo da Universidade de Santa Úrsula e da Universidade Católica de Petrópolis e nessas instituições eu também atuo no nível de mestrado, tá? Eu ainda atuo como professor efetivo da Ambra University nos Estados Unidos, no mestrado que eles possuem, além de outras atuações que já tive em Portugal e na Colômbia, por exemplo. Então, trocando em miúdos, eu respiro esse ambiente acadêmico e tenho que cuidar dessa minha produção acadêmica todo santo dia. Então, durante todos esses anos, eu tive o privilégio de experimentar a academia de diversas maneiras, seja na pesquisa, na extensão, no ensino, na gestão, na coordenação, e teve conselho, parecer, publicação, enfim, promissor, né? É o sonho que muitos acadêmicos que eu conheço têm. Mas toda moeda tem dois lados e eu não demorei muito para sentir na pele os desafios da produção acadêmica para me manter valorizado. Quando eu era estudante, a minha vida era uma loucura, né? Estudar de manhã e de noite, trabalhar de tarde, era texto para ler, tarefa, prova, iniciação científica, monitoria, tudo mais. E desde quando eu era graduando, eu senti na pele também como a carreira acadêmica cria umas certas barreiras, né, a depender da sua titulação. Certas revistas eu não podia publicar, certos eventos eu não podia apresentar trabalhos, certos espaços eu não poderia circular. O meu repertório de possibilidades de produzir academicamente era menor por causa da minha titulação e por causa da tal legitimidade. Eu cheguei a ter professores que me falaram que eu não podia criar nada porque eu não era doutor. E quando eu me tornei professor e pesquisador já em 2007, eu senti como era difícil compatibilizar, sabe, a docência e a produção. Eu dava em torno de 50 horas aula por semana. Isso mesmo. Em pé, em sala de aula, com turmas de 30 a 120 alunos, e com adicional, em alguns lugares, como o UFRJ, que eu trabalhei, eu não tinha ar-condicionado não, e também não tinha microfone. Até para estudar coisas novas era meio complicado, né? Então imagina a intensidade do meu dia a dia e a exigência de produção que eu tenho há mais de 10 anos, sabe? E tudo podia dar errado, não é verdade? Quando eu era estudante, eu poderia me sentir uma mola encolhida por quem tinha mais titulação do que eu. E quando eu me tornei professor, pesquisador, eu poderia me sentir afogado por tanta exigência de produção. Mas eu não me senti uma mola encolhida, nem fiquei afogado. E o momento da virada foi justamente o método que eu desenvolvi ao longo desses anos. Eu aprendi muito cedo que, apesar dos mecanismos da carreira acadêmica valorizarem muito a titulação, eu poderia, sabe, correr por fora. E apesar de no senso comum muita gente achar que a titulação impede de produzir em todas as dimensões do currículo, eu percebi que não. Para cada porta fechada por causa de titulação, eu encontrava duas portas abertas que o senso comum dos acadêmicos não enxergava. Por exemplo, quando uma revista avaliada como Qualis A1 pela CAPES fechava a porta para mim, estabelecendo que somente doutores poderiam publicar seus artigos, estava eu apresentando trabalho em evento de iniciação científica, ministrando curso de extensão pelo centro acadêmico, viu? A barreira é apenas uma barreira, e eu aprendi rapidamente como andar por caminhos em que essa barreira não era tão relevante. E outro estalo que eu tive foi que muitos acadêmicos reproduziam uma visão disciplinar do seu conhecimento. Ou seja, se eu sou sociólogo, eu só vou participar de eventos de sociologia.
E é óbvio que é importante você participar de eventos da sua área, isso é inegável, tá? Mas o mundo não é tão cachificado assim, sabe? Eu passei a participar de eventos multidisciplinares, em que o esforço de produzir uma discussão não cachificada é mais valorizado do que o título. E, mais uma vez, corri por fora. Esses são apenas alguns exemplos, tá, de quando eu não era estudante. Quer saber de um exemplo de quando eu era estudante? Né? Quer saber de um exemplo de quando eu me tornei professor e pesquisador? Bom, hoje, quando eu vou planejar o meu semestre de publicações, eu levo isso muito a sério, sabe? Então, eu estabeleço metas, e metas precisas, e que no final eu consigo ver se eu alcancei ou não. Eu bloqueio distrações quando eu estou escrevendo, eu foco no essencial, produzir com qualidade. Mas isso não é tudo, não é? Não é tudo porque eu desenvolvi um método também para potencializar as aprovações dos meus textos e fazer com que tenham muito mais chance de publicação em revistas, em livros e em eventos. O resultado é que hoje eu tenho uma maior previsibilidade da minha produção acadêmica, porque o meu método combina qualidade, organização, estratégia e resultados. Tenho mais de 30 páginas no currículo Lattes por causa do método que eu desenvolvi e não por qualquer coisa que o senso comum dos acadêmicos diz, tais como genialidade, muito tempo disponível ou sorte. É o meu método que permite que eu mantenha a minha produtividade em alta e continue sendo valorizado nas universidades que eu dou aula em mestrado e doutorado. E hoje eu não preciso perder noites escrevendo até exaustão física e mental. Eu não preciso depender de somente uma forma de publicação para ter reconhecimento. Eu não preciso colocar meu futuro acadêmico em risco porque as regras do jogo da produtividade mudam na CAPES. Eu não preciso entregar meus resultados nas mãos dos outros, né? Ainda mais em outros acadêmicos que sequer me conhecem e não sabem os sacrifícios que eu fiz para chegar até aqui durante tantos anos. E a essa altura você deve estar se perguntando, né? Tá, mas se isso é tão legal, por que você está dividindo isso? Por que, sei lá, você não guarda para você e ganha com isso, né? Bom, o fato é que eu sou mais ou menos como você. Eu sou um acadêmico que estudou muito e quero viver, né, do meu conhecimento. Então, somos parecidos, talvez. E quando eu criei o meu método de produção acadêmica, a primeira coisa que eu duvidei foi: será que isso funciona com outra pessoa? E a verdade é que sim, porque o método não é o Felipe. E eu já ensinei esse método desde 2014. Eu não sei se você sabe, mas o CAEDJUS e o CAEDUCA, eles foram criados por uma rede internacional de acadêmicos vinculados ao Instituto Diálogo. E o Instituto Diálogo tinha uma iniciativa muito legal chamada ID Acadêmico, que é a semente de tudo isso que a gente vai discutir aqui na semana da produção acadêmica. No ID Acadêmico, eu era professor. E lá a gente formou mais de 40 alunos focados em ter uma produção acadêmica de alta performance e que resultasse numa maior qualidade e reputação acadêmica. Ou seja, o método que eu criei é um conjunto de estratégias que, quando você articula elas entre si, você alcança resultados extraordinários a ponto de você ter uma produção acadêmica consistente. E algo que eu não tinha, passei a ter, né? Essa produção acadêmica. E o melhor, esse método já foi ensinado e funciona para outras pessoas há alguns anos. E foi aperfeiçoado com a minha participação direta e com o meu protagonismo em todas as iniciativas do CAEDJUS e do CAEDUCA. Por isso eu acredito que eu posso ajudar você a conseguir o que eu consegui, independente da titulação ou área do conhecimento.
e ainda aumentar a sua reputação e projeção em função da sua produção acadêmica. E isso é algo que eu valorizo muito. E na verdade, assim, entrando mais profundamente na discussão, o fato é que o modo como o senso comum dos acadêmicos encara a produção acadêmica não funciona para a grande maioria. E agora eu quero compartilhar com você os 6 principais equívocos dos acadêmicos que geram tantas frustrações na sua produção acadêmica e impedem que eles produzam mais e melhor, sem contar no custo alto e no tempo e nas noites sem dormir, né? Vamos lá? Primeiro equívoco é que os acadêmicos não diversificam a sua produção. Ao focarem somente num tipo de produção, a bibliográfica, e num tipo de produção bibliográfica, o artigo, os acadêmicos deixam de lado muitas outras possibilidades de produzir, e muitas delas só dependem deles. Deixa eu usar uma metáfora para explicar melhor. Pensa no que em geral os investidores aconselham, né? Você precisa diversificar os investimentos em ações, letras de câmbio, tesouro direto, CDB. Quem nunca ouviu esse papo, né? E a ideia dos investidores é que quando você diversifica os investimentos de maior risco e de menor risco, você tem mais estabilidade, você tem mais previsibilidade. E se você perder, você não perde muito. E se você ganhar, todo ganho é bem-vindo. E no mundo da produção acadêmica é assim também. Quando você deposita toda a sua probabilidade de produção em situações de maior risco, como revistas, você deixa de lado os espaços de publicação de menor risco e até mesmo mais rápidos. Suponha que você tem 10 artigos e você manda os 10 artigos para revistas com qualis alto. Daqui a uns 2 anos, talvez você tenha recebido resposta de todos esses artigos. E assumindo que todos os artigos têm alta qualidade, é provável que 1 seja aprovado sem ressalvas e 4 com ressalvas e 5 reprovados. Você tem noção da demora que existe até chegar na publicação desse artigo aprovado? Percebeu que não é uma boa ideia só publicar assim? Você precisa diversificar. O segundo equívoco, e que tem muita relação com a ausência de diversificação, pode ser sintetizado numa única frase. Você terceiriza praticamente o sucesso de toda a sua produção acadêmica. O que eu quero dizer é que você pode fazer tudo direitinho conforme manda o script, mas isso não é garantia de que você terá seu artigo aprovado, que você vai ter seu livro aprovado na editora, que você vai ter a sua bolsa de produtividade deferida, a concessão do financiamento para sua pesquisa e por aí vai. Em 2009 eu publiquei 5 artigos, mas poderia ser 0, por exemplo. É duro dizer, mas na produção acadêmica você terceiriza praticamente o sucesso de toda a sua produção. E você não somente terceiriza, como também deposita num futuro incerto e imprevisível a sua possibilidade de publicar mais. Afinal, o que você faria se o seu artigo fosse reprovado numa revista? Se for pelo senso comum, você submete para outra, né? Ou seja, continua terceirizando. Ao submeter seu artigo para uma revista, por exemplo, você fica ao sabor da percepção do parecerista e do editor sobre a qualidade do texto. E vulnerável a critérios estabelecidos pelo governo que muitas das vezes não tem nada a ver com a qualidade do seu artigo. E os exemplos não param por aí, tá? Mas todos eles apontam para o seguinte diagnóstico. O seu sucesso na produção acadêmica é bastante improvável ou imprevisível se você segue o senso comum dos acadêmicos. E se você já tem sucesso, parabéns, porque você é a exceção da exceção, tal como eu fui. E uma ressalva importante, tá? Eu não estou dizendo que você não deve publicar em revistas, hein? Pelo amor de Deus!
Isso é importante, mas isso deve estar inserido dentro de uma estratégia global de publicação acadêmica, em que você distribui as suas ações de produção com base no tempo de aprovação, com base na probabilidade de aprovação, nos seus objetivos e nas metas que você quer atingir. Isso é algo que eu vou explicar, inclusive, durante a nossa Semana da Produção Acadêmica com mais detalhes. Mas fica com isso na cabeça. Publicar em revistas é apenas uma estratégia e não a única. Né? Afinal, vamos pensar, você pode ir do Rio de Janeiro para São Paulo de diversas maneiras, não é verdade? Revistas são um dos meios de produção acadêmica e não o destino de toda a produção acadêmica. Né? Voltando ao exemplo do Rio de Janeiro e de São Paulo, seria como você pedir para uma pessoa na rua decidir sobre como você iria para São Paulo, de carro, de avião, de ônibus ou até mesmo a pé. Depositar todas as suas fichas de produção em terceiros definitivamente é um grande erro. Vamos lá. O terceiro equívoco é o que eu chamo de bloqueio mental da titulação. E é bloqueio mental mesmo. A pessoa acredita que a sua titulação impede ela de produzir. Seja porque ela não tem conteúdo suficiente, seja porque ela não tem a legitimidade para publicar em certos espaços que exigem títulos mais avançados. Esse equívoco é campeão entre graduandos, mestrandos e doutorandos. A pessoa fala mais ou menos assim: quase não tem revista que aceita meu artigo por causa da minha titulação. E o fato é que as pessoas pensam que não tem opções, mas elas têm. As pessoas pensam que o seu título é um teto para a produção acadêmica, mas não é mesmo. É óbvio que certos espaços são reservados para quem tem o doutorado, por exemplo, mas eu posso te assegurar que são a exceção. E aí o que muitos acadêmicos não doutores fazem, veem a exceção como regra e se paralisam, né? Utilizam bloqueios mentais que impedem eles de produzirem. Pensa só no futebol, por exemplo. Eu sou flamenguista, maior do mundo. Há campeonatos que só são disputados por quem cumpriu um requisito prévio. Vamos supor, Copa do Mundo. Você tem que passar pelas eliminatórias ou ser país sede, né? Basicamente isso. Mas isso impede os times de futebol de jogarem, de terem resultado, de desenvolverem seus objetivos, né? É o mesmo com a produção acadêmica. Sua titulação pode até interferir, né? Para você jogar a Copa do Mundo. Mas ela não é a única forma de você produzir. E quando você acha que a sua titulação é um limitador universal da sua produção, você cai num ciclo vicioso negativíssimo que simplesmente te anula e te diminui. Quarto equívoco é escrever sem meta. Isso mesmo, meta. Sério, olha para o seu coração agora e me diz: você já parou para medir quantas páginas você costuma escrever em uma hora focado nessa atividade? Você já parou para saber qual o seu tempo médio para escrever um resumo ou um artigo? Você já averiguou quanto tempo você precisa reservar para gerar um certo produto acadêmico? Se você respondeu não com essas perguntas, é porque você não tem metas. E uma diferenciação importante: meta é diferente de sonho, tá? Meta é algo que você consegue dizer efetivamente se você atingiu ou não, se você consegue quantificar, tá? Por exemplo, quando eu vou escrever um artigo, eu tenho como meta 4 páginas em uma hora, entendeu? No final eu consigo ver se eu atingi ou não a meta e eu consigo quantificar. Sonho é outra coisa, é mais subjetivo, é algo mais voltado para as sensações, para a sua percepção, né? Por exemplo, eu sonho em ser feliz, tem gente que sonha em ser reconhecido, tem gente que sonha em viver do seu conhecimento acadêmico, são sonhos. Sonhos variam de pessoa para pessoa, tá? E de alguma maneira, né, os sonhos dependem da subjetividade da pessoa de dizer, sei lá, num futuro incerto até, se ela é feliz, se ela é reconhecida ou se ela vive do seu conhecimento acadêmico.
Qual o problema disso para a produção acadêmica? Bom, o primeiro é que você não tem prazo, né? Então, o fato de você não ter meta, você não tem prazo a rigor, né? Porque você vai fazendo sem saber muito bem quando que vai acabar, né? O segundo é que você não sabe se você está sendo mais produtivo ou menos produtivo. Porque você não sabe se está conseguindo produzir mais no mesmo espaço de tempo ou não, né? E o terceiro é que você não consegue refletir sobre os motivos de você bater a meta ou não bater a meta, afinal você não sabe qual é a meta. Entendeu o problemão de não ter meta para publicar? Vamos lá, o quinto equívoco é não ter produtividade e é uma espécie de consequência do problema de não ter meta. Você sabe o que significa produtividade? Você já parou para pensar nisso? Eu tenho uma definição que eu gosto muito. Produtividade é a conjugação bem-sucedida de empenho e desempenho. Ou seja, ser produtivo é fazer com que o seu empenho, durante um tempo X, gere um desempenho cada vez melhor e mais eficiente. E se você, vamos supor, se empenha por 1 hora por dia, durante 6 meses, para escrever um artigo, sabe como você melhora isso? Por exemplo, criando estratégias para escrever mais em menos tempo, né? Obviamente, né, mantendo ou ampliando a qualidade, tá? Isso é ser produtivo. E você sabe qual é o maior vilão da produtividade? Você. Não só pelos motivos que eu falei aqui, mas também porque uma das principais formas de burlar a produtividade é se permitir ter distrações no momento em que você está se empenhando, naquela hora que você reservou para escrever. E aí naquela hora você está aberto a ser distraído. Isso ocorre até sem você perceber, tá? É o celular perto te mandando notificação do WhatsApp, é a caixa de e-mails aberta no laptop, é você interrompendo seu momento de escrita para ligar para alguém, e por aí vai. São diversas distrações que mais afetam o seu empenho e, obviamente, o desempenho final fica afetado também. Você tem que bloquear essas distrações de uma vez por todas, para você jogar o jogo da produção acadêmica. E o sexto e último equívoco é não ter uma estratégia de publicação. A grande maioria dos acadêmicos pensa mais ou menos assim: meu objetivo é terminar o que eu estou escrevendo. Pode ser um resumo, pode ser artigo, capítulo, livro, seja lá o que for. E aí, quando terminam, sabe o que eles fazem? Não sabem estabelecer a melhor e mais eficiente estratégia de publicação. Eu não sei se já aconteceu contigo, tá? Mas é muito comum você ter resumos e artigos empacados, né? Porque você não soube o que fazer com eles, ou não adotou estratégias, né? Ou até mesmo teve estratégia errada e eles não foram aceitos ou publicados. Tem uma metáfora até que eu gosto muito, é do cachorro, né? Do cachorro que corre atrás do carro. Não sei se vocês já ouviram essa. Todo mundo já deve ter visto o cachorro, né? Todo empenhado, latindo, correndo atrás do carro, né? E o que acontece quando o carro para e o cachorro consegue chegar lá no carro? Você já reparou isso? O cachorro fica sem reação, sabe? E não sabe o que fazer. E mal comparando, é isso que acontece com muitos acadêmicos por aí. Passam por todos os equívocos que eu mencionei aqui e quando termina o artigo, não sabe bem o que fazer. Fica sem reação. E o pior, adotam a primeira estratégia que vem à mente, mesmo ela não sendo a mais adequada. O fato é que você precisa de estratégias de publicação de curto, médio e longo prazo, que vão variar de acordo com o tipo de texto que você escreveu, com o tipo de publicação que você deseja aumentar e com os objetivos acadêmicos que você quer atingir. Assim, parece até complexo, mas eu vou te ensinar como fazer isso durante a semana. Nesse episódio, eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas é importante que você saiba, né, que existe um caminho para você resolver esses equívocos.
E esses equívocos, esses 6 equívocos, você consegue resolver e aumentar até de 100 a 300% a sua produção acadêmica em 4 a 8 meses, sabe? E sem perder a qualidade, sem perder noite de sono. Isso tudo independente da sua titulação ou área de conhecimento. E você ainda de quebra consegue reforçar a sua reputação acadêmica. Por isso eu acredito que a produção acadêmica não é para ser um bicho de 7 cabeças, porque existe um método que você pode usar para conseguir isso. E por que eu acredito, né? A palavra de ordem da produção acadêmica é estratégia. E para alcançar seus resultados, você tem que pensar o momento em que você está, onde você quer chegar e quais as melhores formas de você chegar lá. Por isso que pessoas comuns como eu e você podem, através do método adequado, aumentarem a sua produção e ainda de quebra, né, terem mais tempo para outras atividades acadêmicas. Isso tudo sem contar no reconhecimento, que isso vem, né, de tabela. A lógica é pensar como fazer melhor e transformar a sua produção acadêmica e transformar a si própria, né? Eu vivo a carreira acadêmica bastante produtivo, né? E eu acredito que essas minhas dicas e estratégias podem ser um divisor de águas na sua vida. E é por isso que o CAEDJUS e o CAEDUCA estão empenhados nisso, né? E a gente pode ajudar porque existem sim outras formas de aumentar a sua produção acadêmica e ainda manter ou aumentar a qualidade. A gente pode ajudar porque você, né, não precisa abrir mão de suas demais atividades acadêmicas ou profissionais, porque você vai aprender a ter mais resultado em menos tempo. A gente pode ajudar porque, seguindo por esse caminho, você nunca mais vai ficar perdendo tempo e batendo cabeça com seus textos ou com a melhor forma de publicá-los. A gente pode ajudar porque as pessoas que hoje não leem ou não citam a sua produção vão ser membros que no futuro vão lhe reconhecer como alguém que produz, né? Alguém que de fato produz conhecimento de valor e que esse conhecimento merece ser difundido. Ó, nosso tempo está acabando e eu vou precisar finalizar, mas assim, no próximo episódio eu vou te falar como você também pode conseguir o que eu consegui e o que você precisa fazer para jogar com sucesso esse jogo, né, da produção acadêmica. E vou te falar, tintim por tintim, de como uma pessoa comum como eu chegou lá e hoje tem uma alta produção acadêmica. E isso tudo sem terceirizar meus resultados, tá? Ou até mesmo apostar as minhas fichas nas estratégias que não funcionam, né? Mas a gente pode combinar uma coisa até o nosso próximo episódio? Deixe seu comentário aqui embaixo na página sobre como que essa primeira aula te ajudou, contribuiu com a sua visão e o que mais ela impactou aí na tua visão, né? Eu vou fazer o possível para responder todos os comentários. Enquanto não chega o próximo encontro, você pode baixar um presente, um workbook do episódio 1 que eu fiz para você. Lá tem um conteúdo bem prático para você aplicar hoje mesmo e começar a transformar a sua trajetória na produção acadêmica. Independente da sua titulação, você vai ver que o pontapé inicial do workbook já vai fazer muita diferença no seu próprio texto. E por fim, ó, fica aqui com essa pessoa, né, e o que ela tem a dizer para você. Valeu! Olá! É uma honra para mim poder estar aqui e falar para vocês sobre um empreendimento que foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, que foi o vídeo acadêmico que é ministrado pelo professor Felipe Ascensi. Eu descobri por acaso na internet em 2018, enquanto eu procurava um curso ou que pudesse me garantir uma maior excelência na minha produção acadêmica. Então, eu me cadastrei e me inscrevi no curso do vídeo acadêmico e eu me surpreendi muito, pois havia questões simples como a elaboração curricular, até questões mais avançadas, como a produção acadêmica, como a produção da tese ou da dissertação. E principalmente a produção de artigos, que é algo que realmente temos que fazer o resto da vida. E eu fiquei surpreendida porque o curso foi com grande excelência e principalmente pelo altruísmo do professor Felipe Ascensi, que sempre se dispôs a nos ajudar
e sempre ajudo todos os alunos que estão nesse meio e que fazem parte do seu empreendimento do curso. E eu tenho só a agradecer, porque o nível da minha tese com certeza foi melhor, com mais segurança, e foi uma trajetória muito mais excelente graças ao curso que eu fiz.